Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem se expandido na mídia, que tem tido grande repercussão a respeito do isolamento social e a quarentena. Só que antes eu gostaria que você curtisse o nosso canal, compartilhasse e se inscrevesse no nosso canal, tudo bem? Então vamos contextualizar. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, foi atingido o mundo por uma grande pandemia chamada de gripe espanhola, que poderia ter chegado até 100 milhões de pessoas mortas. Em termos de desastre, o vírus matou mais do que as primeiras duas guerras mais importantes juntas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É claro que algumas contribuições ajudaram na propagação dos vírus, e eu gostaria de salientar alguns pontos. O primeiro, as condições sanitárias da época eram muito críticas, frágeis. Imagine, se hoje nós temos uma população que quase não tem saneamento básico, imagine as condições da época que eram muito precárias. O segundo ponto, a própria guerra, com os ajuntamentos de soldados e de pessoas nos mesmos locais, trouxeram uma explosão de contaminação que contribuíram para a propagação fulminante do vírus. O terceiro ponto, com o término da Primeira Guerra Mundial, muitos soldados regressaram para suas casas, para seus lares, através de ferrovias, de navios, que atracavam nos portos, trazendo milhares e milhares de pessoas para a volta para os seus países e cidades, contaminando várias e várias pessoas dentro das suas casas e no meio dos seus familiares. Isso trouxe a mãe de todas as pandemias, a gripe espanhola, que, segundo alguns dados, em 2 anos infectou aproximadamente cerca de 500 milhões de pessoas, os que foram contaminados. Aqui no Brasil, não levaram a tão sério. Acreditavam que o vírus não poderia chegar. E a resposta estava errada. Porque no mesmo ano de 1918, o vírus chegou no Brasil, causando um impacto gigantesco. Para vocês terem uma ideia, o jornal Gazeta de Notícias estampava na sua capa no dia 15 de novembro de 1918, dizia o seguinte: o povo sofre os horrores da explosão. Não há médicos, não há remédios, socorro. A repercussão no Brasil foi tão grande quando o recém-eleito presidente Rodrigo Alves morreu e não assumiu a presidência da República. Isso mostra a repercussão que teve no nosso país. Para vocês terem uma ideia, gente, foram estabelecidas aqui no Brasil algumas medidas pelo então senhor biólogo Carlos Chagas, que conseguiu a liberação depois de muito esforço, depois de muitas palavras. O governo atendeu e estabeleceu alguns protocolos que eu tenho certeza que você já conhece. Fechamento de escolas, de comércios, de igrejas e de cinemas. Embora estabelecendo o isolamento social, infelizmente no Brasil ainda morreu 35 mil pessoas. E só não morreu mais por causa do fechamento dos comércios, das igrejas e o estabelecimento do isolamento social. Mas a pergunta que não quer calar é o que é o isolamento social. Talvez você tenha ouvido muito na mídia, você tenha visto muito na internet. Eu vou te explicar. O isolamento social é um comportamento que um grupo ou uma pessoa, de forma voluntária ou involuntariamente, se afastam das interações sociais por causa da contaminação de um vírus. Você lembra que o mundo começou a aplicar isso na manifestação do coronavírus? Devido na China, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, no dia 23 de janeiro, isso foi aplicado dentro dessa província. Mas a pergunta também que eu gostaria de dizer é: será que a Bíblia fala a respeito da quarentena? Será que a Bíblia fala sobre isolamento social? Deus estabeleceu, gente, no livro de Levíticos, alguns estabelecimentos espirituais sanitários. Capítulo 13, versículo 46 de Levítico diz que se uma pessoa fosse diagnosticada com algum tipo de doença, ela deveria ser isolada, esperar o tempo de quarentena, antes se apresentar ao sacerdote e posteriormente ir para um período de quarentena. É importante nós entendermos que o povo de Israel era um povo nômades, viviam acampados, próximos, juntos, e Deus não queria que as pessoas, uma vez doentes, se proliferasse o vírus ou qualquer tipo de doença contagiosa. Eu lembro que em Êxodo 12, 22, a Bíblia diz assim, pessoal: e tomareis o molho de sopo, e molhareis no sangue que está na bacia, e passareis na verga das suas portas, é o sangue que está na bacia. Aí o próximo versículo diz: e nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã. Esse texto mostra de forma clara que Deus queria que o seu povo obedecesse o isolamento social,
porque até mesmo eles, caso não obedecesse, eles poderiam ser levados à morte. Concluindo, se pode ficar em casa, fique, não se exponha. Caso contrário, obedeça as medidas da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do nosso país. Eu quero terminar com uma frase escrita por Alex Nascimento que diz o seguinte, gente, que diz assim: existem 3 elementos para uma crise. Uma, a solução. A segunda, o prazo de validade. E a terceira, a lição que você tem, tá bom? Tudo tem um tempo determinado. Então, se você consegue obedecer e ficar em casa, fique dentro de casa. Porque até Deus, Ele quer preservar as vidas, quer preservar as famílias. Caso você não pode, tome as medidas corretas. Álcool em gel, coloque máscara, porque tudo na vida, uma hora vai passar. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e fui!